Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está com muita felicidade de fazer esse evento focado no setor de saneamento. Então, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como a DIP tem focado e tem investido e tem se especializado no setor de saneamento, um setor que a gente acredita ser super importante tanto para o objetivo de descarbonização do Brasil e de geração de energias limpas, né? O saneamento ele tem potencial também para geração de energia, mas também com um aspecto social muito importante, com a universalização do acesso. Então, é um setor que a gente considera bastante técnico, bastante difícil de mensurar, com bastantes especificidades, ao mesmo tempo um setor que tem muito impacto, que tem muito valor para a descarbonização do país, para o avanço social do país. Então, é um setor que a gente quer, pelo nosso propósito de companhia, que busca estar levando ciência, né, para os desafios de mensuração, um setor que a gente quer estar perto, um setor que a gente quer investir. Nós temos um case nesse setor muito importante, que é o case da Iguá Saneamento. A Iguá Saneamento é uma empresa que está com a DIP já faz bastante tempo, é um setor que, de certo modo, começou, né, com a DIP, uma jornada quando a DIP também estava, de certo modo, no seu começo. Então, é uma empresa que a gente tem um carinho muito grande, que nos ajudou a desenvolver. Então, uma das partes aqui do evento hoje vai ser a apresentação do evento da Iguá. Bom, o evento, então, já que eu falei das partes, né, vão ter 3 partes principais. A primeira parte vai ser o Mauro Zac, que é o nosso especialista em escopo 3, que vai falar dos nossos fatores de escopo 3, vai falar dos nossos fatores para a categoria de bens e serviços comprados, que é aplicável na categoria, no setor de saneamento, mas é aplicável também para todos os setores da economia que a DIP atua. Então, ele vai mostrar como a DIP constrói esses fatores de emissão. Essa vai ser a primeira parte do evento. A segunda parte do evento vai ser uma demo da nossa plataforma focado na parte de carbono, que a Gabriela vai trazer para vocês. A Gabriela é a nossa especialista de negócios para o setor de saneamento, então ela vai apresentar como é que é a nossa plataforma de emissão, ressaltando alguns pontos do setor de saneamento. Importante dizer que a nossa plataforma tem mais módulos, né? Não é só emissão, mas ela vai focar na emissão. E, por fim, a Natália e a Amanda vão apresentar o case da Iguá, trazendo todos os benefícios, mas também todos os desafios que é você ter uma plataforma integrada. Também é importante dizer que um projeto de integração é um projeto que exige bastante comprometimento e empenho, tanto da empresa quanto da DIP, em construir essa infraestrutura tecnológica para possibilitar, né, um inventário calculado todo mês. Então, esse é o escopo do evento. Queria agradecer a Natália e as pessoas da Iguá que estão aqui no evento por toda a parceria e também por topar, né, conversar com o setor e liderar uma discussão junto com o setor. Agradecer aos meus colegas, né, de DIP que vão estar aqui no evento. Espero que vocês gostem. Mauro, tá contigo. Ilumine-nos sobre como se faz mensuração de escopo 3 de bens e serviços comprados. Como é que eu consigo calcular a emissão da cadeia? Mauro, tá contigo. Muito bem. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Obrigado aí, Arthur, obrigado pela presença de todos. Bom, vamos falar um pouquinho do escopo 3. Eu tenho 3 slides aí preparados. Como que ficou aqui, Arthur? Quem está passando os slides, eu mesmo passo ou como que ficou? Você que sabe, Mauro, você pode passar. O João já compartilhou aqui a tela. Ah, subiu aqui. Tá bem. Muito bem. Então, vamos passando rapidinho aqui. Eu vou fazer um overview rapidão aqui, primeiro do processo geral, né, de mensuração, e depois eu vou concentrar um pouco mais no escopo 3, que é o nosso objetivo, tá? Então, pode ir passando aqui. Tá? Bom, primeiro falar rapidinho aqui da ferramenta da DIP, e nisso o Arthur pode me ajudando também, se precisar aqui, tá? A gente vai falar basicamente o que a DIP faz, né? É transformar os registros de dados financeiros
numa automatização do inventário de carbono, né? Então, para isso, a gente usa ali os dados, principalmente os dados dos ERPs, mas também alguns dados contábeis, às vezes mais simplificados, né? E aplica todo um conjunto aí de fatores de emissão que a DIP tem nas suas bases de dados, e os protocolos, e as metodologias e tudo mais, para chegar numa contabilidade a mais precisa possível do ponto de vista de emissões de CO2. Pode ir passando aqui, tá? Então, aqui um exemplo de como a gente faz isso, né? A partir do quê? Dos dados mais detalhados possível, né? Então, a gente parte daquilo que a gente chama das medidas físicas, quando elas existem. Essas medidas físicas, elas podem vir tanto de relatórios gerenciais da própria empresa, quanto de dados fiscais. Quando a gente tem uma nota fiscal inserida no sistema com bastante detalhamento, a gente consegue mapear essa materialidade, né, que está por trás daquele insumo que foi utilizado e aplicar um fator de emissão. Então, aqui a gente tem uma cadeia aqui de processamento em que diversas opções aí podem ser acionadas, né, a partir do tipo de informação que a gente consegue com a empresa. Então, como eu falei, desde as medidas físicas, eventualmente utilizando o próprio CNPJ, o NCM, a nomenclatura do produto, né, para que a gente vá tendo uma cadeia aí de rastreamento das informações, até chegar numa última, vamos dizer assim, nosso último bastião de informação, né, que é um modelo de matriz insumo-produto, né, que a gente tem uma média setorial para todos os 56 setores da economia, né, a partir de 56, mas também a gente consegue até descer isso a uma granularidade maior, de 128 setores também, tá? Isso é muito útil, especialmente a gente vai ver agora, mais para frente aqui na minha fala, para o escopo 3, porque normalmente a gente tem muito controle do nosso próprio processo, mas a gente tem pouco conhecimento e pouco controle daquilo que vem dos nossos fornecedores, tá? Então, vamos fazer um comentário rápido aqui, Mauro. A gente vai ver, né, a Gabriela vai apresentar, e também a Amanda e a Natália também, que para escopo 1, geralmente a gente usa dados diretos, dados físicos, quilograma, volume, tal, porque são dados que você tem no seu sistema, ou você tem controlado de alguma maneira, no limite, numa planilha, mas pode ser num sistema de gestão. Então, escopo 1, geralmente você acaba parando ali entre o 1 e o 2. Mas na medida que você vai se distanciando, né, daquilo que você tem controle, então energia, transporte, às vezes você tem controle, você tem, por exemplo, a distância percorrida, o caminhão utilizado pelo seu fornecedor, às vezes não. Eu acho que uma grande questão do nosso sistema, Mauro, é garantir essa completude. Se Sim. tem o dado de um jeito completo, calcula melhor. Se não tem o dado, ele vai usando proxies. Claro que tudo sempre dentro do GHG Protocol. Muitas pessoas perguntam, qual é a metodologia da DIP? A metodologia da DIP é o GHG Protocol feito software. E daí ele vai, claro, usando mais proxies se você tem menos dados. Muito bem. Podemos passar aqui, João? Por favor, próxima. Tá? Então, aqui, adiantando aqui que o Arthur já estava trazendo, né? A ideia de que o sistema ele pode partir tanto de um microfato que você tem o dado muito bem detalhado, seja aí no seu sistema de ERP de controle da empresa, seja no Excel, seja em outros formatos, né? Ou partir de uma análise muito mais geral, que parte de contas contábeis mais genéricas, e aí você tem, vai buscando proxies de emissão, e essas proxies elas vão ou serem apresentadas pela própria agência a partir de um processo de refino, né, que a gente chama aqui na plataforma, né, ou a partir de uma conexão daquele gasto, daquele dado financeiro
com um dos setores da matriz do produto, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente como isso acontece, né? Então, a gente sempre vai conseguir, pelo menos, ter um fator médio de emissão, e um fator de média emissão, e aí quando o Arthur fala da nossa metodologia, lógico, a gente segue tudo no GHSG protocolo, e a gente também desenvolveu, que a gente vai ver um pouquinho esse processo, uma forma de ter esses fatores médios por setor o mais preciso possível, né, para o caso brasileiro. Vamos em frente, por favor. Tá? Então, aqui, de novo, é um resuminho aqui do conjunto de ferramentas aqui que a DIP utiliza, tanto o carbono integrado quanto o carbono IA, que são... O carbono IA, na verdade, é uma metodologia mais simplificada, né, mais, vamos dizer assim, até uma metodologia para você começar a fazer os seus inventários, e o integrado é quando, de fato, a gente integra toda toda a plataforma da DIP junto com todo o sistema, né, de dados das empresas, e consegue quase que uma medida aí em tempo real aí das emissões, tá? Vamos mais uma. Mais uma pode ir, pode ser, mais uma, pronto. Base de dados, podemos passar. Tá, vamos falar aqui um pouco dos nossos dados, né? O que a gente tem em termos de base de dados na empresa, agora esse número vai crescendo a todo momento, né? São alguns milhares de fatores, né, que a gente tem, e eu vou... Como que está agora? Que número que... Alguém tem um número mais recente de quantidade de fatores que a gente tem? Eu sei que é da ordem de 50 mil. 50 mil. Ele vai crescendo, né? Então, e isso faz parte, né, quase do nosso dia a dia, sempre está incorporando novas bases, novos fatores. É um tema que vai ganhando importância no mundo e no Brasil, então, cada vez mais a gente vai tendo novas mensurações, novos produtos, empresas que vão divulgando as emissões específicas de produtos, etc., e a gente vai trazendo isso para a nossa base de dados. Dentro daquele conceito de primeiro buscar a informação mais precisa, a gente vai sempre acessar a base de dados, essa base, né? Então, a partir do momento que a gente tenha um input de entrada bastante específico, a gente consegue associar um fator de emissão bastante específico também para cada input desse, inclusive no escopo 3, tá? E quando a gente não vai tendo, a gente vai subindo, né, um pouco vamos dizer assim, vai aumentando a própria, vai levando para valores mais médios, né, do setor, até o valor médio do setor, para conseguir, assim mesmo, fechar uma conta e ter uma conta bastante razoável e controlando o tempo todo, né, essa qualidade. Ou seja, sempre que a gente pode colocar um dado mais específico, a gente coloca, porque a gente sabe que isso é o que vai garantir uma qualidade maior do seu inventário, e é isso que o sistema faz de forma aí automática para a gente. Vamos em frente, por favor? Aqui tem um ponto importante, e aí é um ponto que a gente sempre chama atenção, né? Que é muito cuidado aqui pela nossa equipe de metodologia, que é o fato de que, nesse universo gigantesco de fatores, né, existem fatores mais adequados à realidade brasileira e fatores menos adequados à realidade brasileira. Então, muitas vezes, um mesmo produto aqui no Brasil e em outro país, ele vai ter uma diferença de fator de emissão muito grande, tá? Então, especialmente quando a gente começa a falar aí de escopo 2, escopo 3, né? Porque quando aqui tem um exemplo, né, que talvez seja o mais marcante e conhecido de todo mundo. As emissões brasileiras no setor de energia elétrica, elas são substancialmente diferentes do resto do mundo, né? Então, aqui a gente trouxe um exemplo numérico para a gente comparar, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, né, a contribuição dos renováveis na nossa matriz de energia elétrica frente
aos combustíveis fósseis, ela é quase que invertida em relação aos Estados Unidos, e em alguns países ela é mais do que invertida, tá? Os Estados Unidos ainda tem uma quantidade de renováveis razoável, 20%. Se você trouxer Índia, por exemplo, para essa conta aqui, a Índia tem quase nada de renováveis na matriz deles, tá? Então, isso faz com que as emissões, especialmente aí de escopo 2, mas também de escopo 3, elas sejam, no caso brasileiro, muito menores, tá? E a gente tem outras situações que são invertidas, tá, gente? A gente tem situações em que a emissão brasileira ela é maior do que a do resto do mundo, né? Especialmente se você fizer algumas considerações, por exemplo, em relação ao desmatamento. Se você trouxer desmatamento para dentro da conta, as emissões do agro brasileiro elas se tornam grandes, né? Do agro como setor. Se você olhar apenas uma unidade do agro, pode ser que não, porque ela pode ter práticas sustentáveis e tudo bem, mas como setor, então isso pode ter variações importantes, tá? Um exemplo que eu acho legal, Mauro, é o transporte, né? Se você pegar, por exemplo, o nosso transporte de carga, você vai dizer, o fator de emissão do nosso diesel, ele é menor que o diesel americano, por exemplo. É verdade, porque tem mistura, tem até a própria cadeia, pode ser mais limpa, tal, tudo bem. Mas a emissão média do quilograma a quilômetro rodado no Brasil é maior que nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos você usa muito transporte ferroviário, você usa transporte fluvial, que pode até estar usando uma energia fóssil, só que a eficiência energética é tão grande, você transporta um volume de carga tão grande num consumo tão baixo, né? Porque basicamente o negócio está flutuando em cima de um rio, né? O caminhão gasta muita energia, o caminhão ele é ineficiente, o caminhão ele é pequeno perto de um navio. Então, quando você pega o volume de carga, divide pelo consumo do caminhão e a distância que o caminhão percorre, e você compara com um navio, por exemplo, um navio é muito melhor. Ou um trem, por exemplo, um trem pode ser muito melhor. Então, é um ponto interessante, que o nosso transporte por quilograma, quilômetro, não é top tier global. Ele é ruim. E um outro país que pode ser até mais dependente do fóssil pode ser melhor. Então, só para dar um exemplo do contrário, você deu o exemplo do desmatamento, estou dando o exemplo do transporte. Sim. Tem vários exemplos onde o Brasil é mais limpo. Por exemplo, o combustível utilizado é muito mais limpo. Isso pode jogar para um lado, pode jogar para o outro lado da balança. Eu acho que o importante dizer é que vai ser diferente. E daí, se você utiliza o fator errado, você vai chegar na conclusão errada. Tá. Então, vamos passar aqui. Por favor. Tá? Então, de fato, esse uso dos fatores corretos para o Brasil, aí a gente traz aqui um lembrete importante, né? Não é só o fato da gente usar eventualmente errar grosseiramente, né? De falar, eu vou usar um fator de transporte de carga média dos Estados Unidos para o Brasil, e, né, esse seria um erro grosseiro, porque tem que achar um fator de emissão para o próprio Brasil, né? Mas aí é curioso que mesmo fatores feitos para o próprio Brasil, muitas vezes eles estão embutidos de erro, eles têm problemas, tá? E a gente fez um estudo analisando uma base internacional que o PECAF utiliza. O PECAF é uma iniciativa do setor financeiro, né, para fazer fazer medida das emissões que o setor financeiro financia, as emissões financiadas, e eles utilizam uma base internacional que fornece dados para o Brasil.
né? Fornece dados para vários países do mundo. E aí a gente começou a utilizar esses dados, que são dados definidos em nível setorial, né? Então, eles definem fatores de emissão para todos os setores do Brasil. Então, que conta que a gente fez? A gente pegou qual que seria a produção total de cada um desses setores do Brasil, multiplicou por esses fatores, para reconstituir o que seria, então, a emissão total do Brasil e de outros países. A gente foi entender como que esses dados internacionais eram capazes de reconstruir os inventários nacionais. Tá? Então, quando a gente aplicou isso para vários países, a gente encontrou que países que nem a Alemanha, a Inglaterra, esses dados eles reconstruíam com bastante qualidade, eles chegavam a quase a valores aí acima de 80% do total das emissões, elas eram capturadas por esses fatores. Agora, quando você cai para países mais aqui da periferia do sistema, vai para o México, vai para o Brasil, esses valores caíam muito. Tá? Então, a gente teve aí conversas bem acaloradas, né, Davi, com o pessoal dos bancos, né, explicando para eles, olha, se vocês usarem esses fatores aí, vocês estão subestimando fortemente as suas emissões. As emissões das suas emissões financiadas, né, na verdade, que seriam o escopo 3 aí dos bancos, né. Então, também tem uma variação de qualidade dependendo da fonte, né, da fonte dessas informações. E um trabalho que a gente faz aqui, eu sou o coordenador aqui na área de pesquisa aqui da DIP, o tempo todo estar buscando, né, metodologias e formas de medir essas qualidades para que a gente garanta que a DIP utilize sempre os fatores de melhor qualidade possível. Tá? Então, vamos para frente. Bom, eu vou explicar aqui um pouquinho mais em detalhe, até porque isso daqui vai estar naquela, vamos dizer assim, você já contou, né, Arthur, da POC que vai rolar? Já sabe, não estou estragando a surpresa, não, né? Não vou estragar a surpresa. Estou vendo que está aqui Sanepar, Copasa, pronto, então. Setor. Eu já contei que a gente vai disponibilizar, né, uma POC de escopo 3 para essas empresas. Então eu vou entrar agora no assunto um pouco mais técnico, um pouquinho mais no detalhe aqui em algumas coisas, para vocês terem uma ideia aí de como que isso é feito na prática, e depois daqui para frente as meninas também vão entrar mais a fundo, né, nessa questão da prática aí e dos exemplos. Eu vou contar para vocês como que são feitos esses fatores médios setoriais, como que a gente constrói esses números, né, e como a DIP mesmo construiu números e que a gente acredita que são números que têm mais qualidade, né, do que os números que são produzidos aí internacionalmente para setores. Tá? Primeiro que a gente já adequa diretamente vamos dizer assim, ao padrão setorial brasileiro, que é definido pelo IBGE, e nem sempre é 100% comparável aos setores, né, nos outros países. E aqui a gente consegue ligar aqui a partir de um número da atividade econômica lá chamado CNAE e do número do produto chamado NCM, né, da nomenclatura comum do Mercosul, a gente consegue ligar esses produtos para dentro dos setores e usar os valores médios. Tá? Para fazer isso, a gente usa um modelo chamado EEIO. Quando você olha, a gente olha de relance assim para estar escrito feio, né, mas não é EEIO, e ele não é feio, não, tá? Ele é super, eu acho ele muito o contrário disso. Que é a Environmentally Standard Input Output. Né? O que é isso? É uma matriz de insumo-produtos estendida com dados ambientais. Né? Então, antes de eu falar do estendido, eu vou falar um pouquinho da matriz, para vocês entenderem o que é isso e como que isso funciona na prática. A ideia da matriz é que ela relaciona todo o supply chain de um setor, ou seja, com todos os demais. Então, por isso que eles chamam a matriz, né? Então, eu vou pegar nas colunas dessa matriz, eu vou trazer todos os, vamos botar entre aspas aqui, ingredientes da receita de produção de um setor.
Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, o setor de automóveis, caminhonetas e utilitários, eu vou lá na matriz e vou descobrir que o principal item que compõe a pauta de compra, de supply chain desse setor, é peças e acessórios. E que depois disso ele vai comprar mais, quem mais ele vai comprar é do comércio em geral. E que depois é o artigo em borracha, e assim vai. Eu tenho uma matriz aqui no Brasil quebrada em 128 setores. Então, para cada um desses setores, eu vou ter uma receita com 128 ingredientes com as suas devidas proporções. Tá? O setor de peças e acessórios, por sua vez, o que ele mais compra também é peças e acessórios, de outras empresas e empresas de acessórios. E depois, semi-acabados de aço, e depois outras coisas. O semi-acabado de aço, por sua vez, o que mais compra é o minério de ferro. E depois ele usa muita manutenção e muito semi-acabado de aço. E, por sua vez, o minério de ferro, o que mais usa é diesel, e assim vai. Tá? Então, eu vou tendo uma inter-relação que me permite, portanto, puxar, em linhas gerais, em valores médios, como que funciona, em média, o supply chain de qualquer setor. Eu consigo ir trazendo ele o tempo todo. Portanto, se eu souber quanto que cada um desses setores emitiu em escopo 1, certo? Então, se eu souber quanto foi emitido por peças e acessórios durante um ano, digamos aqui, de 2020, se eu souber quanto que o setor, o comércio emitiu, e assim por diante, eu vou tendo uma... e multiplico pela quantidade de compras, né, de consumo desse setor, eu vou tendo uma primeira aproximação aqui do escopo 3. Tá? Então, vamos para frente olhar como... E é importante dizer, Mauro, que não é só o seu escopo 3 Tier 1. É o seu escopo 3 Tier infinito, porque, como você sabe, como você vai mapeando, você vai cascateando, né? Você vai acumulando essa emissão cradle to gate. Então, é do cradle, né? É do diesel, é do minério de ferro, é da mudança do uso do solo, da mina, até esse produto chegar na sua porteira. Então, a ideia é essa cadeia aqui, tá? Então, você imagina que a emissão do automóvel caminhoneta, lá, uma fábrica de automóvel caminhoneta, ela emitiu o seu escopo 1 lá, tudo bem. Mesmo meu escopo 3. Depende de quanto que peças e acessórios emitiu. Né? Mas quanto que ele emitiu? Eu sei lá. Também o escopo 1 do peças e acessórios como setor, e sei quanto eu comprei dele. Então, eu multiplico um pelo outro, eu já sei. Né? Só que também peças e acessórios tem o seu próprio escopo 3, e que eu posso ir adicionando nessa conta. Então, eu vou fazendo essa adição total, e aí que esse modelinho feio nosso aqui, e nada de, né, ele nos traz a possibilidade de calcular essas emissões diretas até o infinito, ou seja, até todas essas relações se esgotarem, e isso é feito, né, por uma conta específica aí dos impactos indiretos da matriz de som-produto, né, e a gente utiliza isso para conseguir construir os fatores. E é importante dizer, Mauro, que não é só a DIP que faz assim. Essa metodologia ela é consolidada internacionalmente, utilizada dentro do próprio GPET protocolo. Tá lá e é como você produz fatores de escopo 3 que sejam cradle to gate. Então, do berço ao portão. Do berço ao túmulo seria tentar ver depois que o produto sai da sua porteira. Mas a categoria, né, bens e serviços comprados, a melhor técnica, a melhor prática dela é você calcular ela do berço ao portão. Sim. Então, é do nascimento das matérias-primas até o seu portão. E isso vai retroagindo na cadeia. Tá? E é assim, gente, que todos os fatores de escopo 3 fornecidos vão ser produzidos a partir dessa setoriais, né? Eles vão ser a partir dessa metodologia do EIO, tá?
Só que aqui tem um truque, né? É um truque importante, que é assim, puxa, mano, legal, mas então se eu souber o escopo 1 de todos os setores, eu consigo construir o escopo 3 de todos os setores. Né? Mas como que eu sei o escopo 1 de cada setor? Né? Como que eu descubro esse escopo 1 desse setor? Né? Então, aqui tem o trabalho que a gente fez aqui na DIP para garantir que isso seja feito da melhor forma possível. Então, passa para um próximo slide, João. Tá? Então, como que a gente fez? A gente fez um trabalho de compatibilizar o inventário nacional, os dados do inventário nacional, que aí é esse documento que muitos de vocês já conhecem, já devem ter passado por ele, né? Que tem todas as atualizações ano a ano desse inventário nacional, e compatibilizar isso com a divisão setorial que é utilizada nas contas nacionais, que é um padrão que o IBGE utiliza, né, e que separa, né, a economia aí pode ser em 56 setores, pode ser em 68, em 128 produtos, pode ser em 20 setores, tem diversos formatos dessa matriz, e aqui a gente parte do mais granular para melhorar essa atribuição da melhor forma possível, né? E faz esse trabalho de distribuição. De modo que quando eu reconstruo o meu inventário, significa o quê? Quando eu pego o fator de escopo 1 de cada setor e pego a produção daquele setor no ano no Brasil e multiplico por esse fator, ele vai me reconstruir perfeitamente o total de emissões do inventário nacional. Então, com isso, eu garanto que essa minha construção de matriz ela está totalmente compatível, né? 100% compatível com o inventário, e depois eu construo os fatores de impacto indireto utilizando a própria estrutura da matriz insumo-produto. Vamos ver um exemplo? Passa aqui para frente. Tá? Esse aqui é um exemplo que a gente preparou aqui para apresentar para vocês verem isso na prática funcionando, tá? Como que a gente... O que está nessa tabelinha aqui? A gente pegou dados, vamos dizer assim, reais, né? Mas não tão... Os números não são reais, mas os itens são reais, tá? Então, a gente puxou esses itens aqui da primeira coluna a partir de um sistema de balanço de uma empresa onde ela tinha os controles de compras dela. Essa, no caso, é uma empresa do setor de caminhões, ônibus e reboques e carrocerias. Então, ela tem ali, olha, o que ela chamou de matéria-prima auxiliar, manutenção de máquinas. Isso aqui é bem o mundo real, tá? Do jeito que o dado vem para a gente. Tá? E aí, o sistema e mais as informações gerenciais nos permitem traduzir, né, que matéria-prima auxiliar, no caso dessa empresa, significa o quê? Produtos de metais que eles utilizam no processo. Manutenção, eu tenho um setor lá na minha MIP 128 com MIP é matriz de um produto, tá? Estendida, é o nosso EIO. Com manutenção. Serviços, eu tenho serviços. Então, eu vou mapeando cada um dos meus itens no setor em que ele está, e que melhor o representa. Tá? E aí eu tenho os meus fatores de emissão, que estão aqui, apresentados aqui, que são os fatores que a gente puxou da nossa matriz. Né? Então, com isso, eu consigo calcular aqui, multiplicando um valor pelo outro, qual que é a minha emissão de escopo 3, tá? Relativa a todo o meu consumo aqui, enfim, isso aqui não é exaustivo, né? Na verdade, nesse caso, tem muito mais linhas que isso, mas aqui eu peguei só os principais, tá? E aí eu fiz uma comparação aqui, por exemplo, com uma outra base. Tá? Essa outra base aqui é uma base internacional chamada Excelbase, que também traz fatores de emissão. Dá mais trabalho para usar, porque esses fatores vêm em dólar, e apesar de serem fatores feitos para o Brasil, eles são apresentados em dólar, né? E os dados mais recentes são mais antigos que os nossos, tá? Os nossos estão baseados no último dado de inventário disponível, que é 2020,
e Excel Base tem algumas informações para 19, mas a maior parte é 2015. Tá? Então, aí também tem que ficar deflacionando, trazendo os dados, enfim, tem todo um trabalho para ser feito. Mas daí você traz, aí tem a mesma coisa aqui, os fatores. Tá? Se você olhar o nome dos setores, eu mantive em inglês, mas eles são bastante parecidos, mas não totalmente. Né? Por exemplo, combustíveis, a gente consegue descer em diesel especificamente, no fator da Exobase não consegue, você fica lá em combustíveis em geral. Tá? Enfim, aí tem algumas pequenas diferenças entre um e outro, e isso tem impactos, tá? Em termos de diferença. E aqui acontece aquilo que eu já tinha adiantado lá da nossa análise, alguns 3 slides atrás, né? Que quando a gente usa os fatores da Exobase, o valor dá menor. Tá? Então, ele dá menor porque ele subestima algumas emissões, deixa de lado algumas coisas, tá? Então, uma das coisas que a gente sabe que é menos bem representado nessa base Exobase é a questão da agricultura na mudança de uso de terra, que não entra completamente, né? Então, quando você pegar aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui serviços de alimentação, o nosso fator de emissão para serviço de alimentação é sistematicamente maior do que o da Exobase. Ele é maior por quê? Porque ele incorpora, porque ele é setorial, ele incorpora dados de desmatamento. Né? E na Exobase ele não incorpora. Tá? Então, alguns outros são bem próximos, se vocês olharem. Tá? Então, que mostra também que em alguns fatores tem mais consistência, em outros nem tanto. Tá? Então, gente, isso aqui é vamos dizer assim, aqui, o mecanismo que a gente utiliza, tá, para calcular escopo 3 a partir de médias setoriais. Né? Então, isso aqui nos permite não ter que descer lá no detalhe específico do meu fornecedor. Puxa, meu fornecedor não tem... ele não faz inventários, eu não consigo saber quanto que ele emite. Eu não tenho a informação de emissão do meu fornecedor, eu vou usar um valor setorial. E esse valor setorial, ele é construído, né, da forma mais consistente possível aí pela DIP e aplicado aqui dessa forma que vocês estão vendo. Boa. Mauro, mais alguma consideração? Não, já falei demais, pessoal. Vamos passar para frente aí. Boa. Obrigado. Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir falar. Eu adoro, porque você entende muito do tema. Só fazer 2 comentários rápidos. O primeiro é que as empresas que estão aqui, né, nós vamos entrar em contato para propor uma POC, né? E a POC vai ser basicamente o que o Mauro mostrou aqui, fazer uma estimativa de primeira ordem das emissões de bens e serviços comprados. Claro que quem tem o sistema, a gente faz essa estimativa de primeira ordem como nosso goleiro, né? Como a nossa base. Se você tem um fornecedor que você tem dado de KNAI, dado de NCM e tal, os cálculos vão sendo mais precisos e a gente mescla cálculos mais precisos com cálculos menos precisos. Então, esses 2 comentários, dizer que na plataforma isso daqui é a base, não é o fim do cálculo de bens e serviços comprados, mas para quem quiser fazer a POC, vai ser mais ou menos nesse formato. Mauro, muito obrigado. Passa agora para a Gabriela para fazer a demo da plataforma. Obrigada, Arthur. Obrigada, Mauro. Pessoal, eu vou falar bem rapidinho aqui sobre a demo da plataforma, porque, como o Arthur mencionou, a gente vai fazer contato com vocês posteriormente, para a gente conseguir fazer uma demonstração mais aprofundada, com que vocês vejam todos os detalhes, daí a gente consegue fazer essa apresentação bem específica para cada empresa. Mas é legal que vocês conheçam um pouco da carinha da nossa plataforma, como que ela funciona, e trazendo tudo que o Mauro falou aí no início, o que a DIP tem como objetivo, né? Justamente automatizar todas essas informações e trazer essa facilidade para as empresas de saneamento, que a gente sabe que é um desafio muito grande. Pode passar, por favor. Em relação a essa parte de metodologia de cálculo, o que eu acho importante reforçar? Dentro da plataforma, vocês conseguem ter a disponibilização de todo o memorial de cálculo realizado, para cálculo principalmente ali das categorias de escopo 1, né, da parte de efluentes. Então,
é algo que a gente identificou. Dentro de cada etapa existe um processo, existe um memorial de cálculo, toda uma metodologia de cálculo utilizada, e a gente consegue aqui em sistema fazer a automatização desse cálculo e mostrar ali dentro da etapa 1 quais são os cálculos, mudando o MCF dentro dessa parte de emissão, e assim consegue ter um dado mais acurado ali dentro de cada um dos processos dentro de cada etapa. Então, pode passar para o próximo também, por favor. E nesse módulo aí a gente consegue ter aí esse acesso por etapa separado. É um ambiente demonstrativo, então a gente não traz os dados aqui, que isso seria de acordo com cada empresa, cada etapa. Então essa separação é muito feita aí por conta das etapas do processo, separado por filial. Isso é filtrado, a gente disponibiliza alguns filtros que vocês podem, né, inserir toda a parte de unidades de operação, quais etapas vocês querem conferir, só a etapa 1, 2 ou 3 do processo, ou as 3 em conjunto. Acho que isso fica bem mais fácil para conseguir ver isso aí de uma forma granular. É o nosso módulo de auditoria, basicamente, que a gente pega um processo e consegue ver quais fatores de emissão que estão envolvidos nisso. Isso muito falando para escopo 1, tá? Quando a gente fala ali em escopo 3, como o Mauro trouxe bastante, ele reforçou, a gente utiliza a matriz de insumo-produto, e a POC seria voltado para que vocês tenham aí um briefing de como seria esse cálculo e realizado junto com a gente. Aí eu vou pedir para o João parar de apresentar, João, só para que eu apresente minha tela rapidinho, para que eu mostre aqui de forma bem sucinta, como eu mencionei, a carinha da nossa plataforma, para que vocês consigam ter uma ideia. Então, é importante reforçar, é uma plataforma SaaS, então isso basta a empresa ter acesso à internet, não é nada que vai pesar aí no sistema da empresa, de modo que vocês precisam investir muita energia para essa parte de implantação da plataforma. E aqui é um software modular, então eu vou focar aqui no módulo de análise. A gente tem outros módulos que contemplam aí, elaboração de relatório, toda a parte de gestão de KPIs e indicadores de sustentabilidade em outras vertentes, além do carbono e dos gases de efeito estufa. Mas eu vou dar um foco aqui maior nessa parte de inventário, que desde que a gente faça a integração com um sistema já utilizado pela empresa, ou seja, um ERP, um BI, planilhas complementares que a gente disponibiliza, a gente consegue fazer a captura desses dados e integrar com a nossa plataforma e trazer isso aqui separadinho, tudo por escopos 1, 2 e 3. Dentro de cada um dos filtros, vocês podem separar por ano, por trimestre, enfim, toda a parte de filtro aqui que vocês conseguem ver unidades de operações diferentes, quais categorias vocês querem visualizar dentro de escopo 1, 2 e 3, e além disso também o período. Quando a gente aplica esse filtro dentro da plataforma, fica tudo separadinho aqui por escopos 1, 2 e 3, todas as categorias de CO2 bio, total em CO2 equivalente e a parte de remoção. Gabi, queremos uma visualização ainda mais acurada, né? Uma granularidade ainda maior. É possível dividir isso por gás? A gente sabe o quanto o metano é importante aí no setor de saneamento. Então, é legal que vocês conseguem ver tudo aqui separado por escopo e categoria. Essa é a nossa tela geral, né? Que mostra aí a parte das emissões de uma forma mais generalizada. Mas quando a gente entra para a auditoria, faz bastante link com aquilo que eu mostrei ali na apresentação, quando o João estava apresentando. Aqui, a minha internet está carregando aqui. Ai, será que eu tive... Gente, acho que eu estou tendo algum problema de internet aqui. Posso Amanda, compartilhar aqui? é isso que eu pedi. Amanda, você Ou a compartilha? Amanda também. Eu queria, na verdade, a auditoria da parte de fluentes e de escopo 3 de bens de serviços comprados, que é o mais importante aqui. Tá, você compartilha, Amanda? Deixa eu interromper aqui. Eu tô aqui, na verdade, já.
Deve ser algum problema de Uma plataforma instabilidade. mesmo. Mas acho Acabei. que aquele slide já mostra, que nem eu mencionei também, o Arthur, a gente conseguiria disponibilizar essa apresentação aí para todo mundo depois, para conseguir ver isso separado por etapa, cada fator de emissão que é utilizado dentro de cada etapa, tá? Mas em resumo é isso. Queria que vocês conhecessem um pouquinho mais da plataforma como um todo, de forma geral, e a gente vai disponibilizar a demonstração, quantas demonstrações forem necessárias, tanto para o time técnico quanto para o time comercial, compras, etc., para que vocês consigam endereçar o que atenderia aí para o setor. Boa. Vamos passar agora para a Natália e para a Amanda, e daí no retorno delas a gente volta para a plataforma. Deve ser alguma estabilidade momentânea. Natália, Amanda, tá com vocês. Obrigado novamente pela participação. Agora a gente vai falar um pouquinho de como é que foi o cronograma de implementação na Iguá, né? Não só da plataforma de inventário, mas também de outros aspectos da plataforma. Legal, obrigada, Arthur, obrigada, Gabi. A hora que vocês quiserem voltar, o meu tá funcionando aqui, tá? Eu consigo apresentar. Percebi que eu tava com o microfone, desculpa. João, se você puder apresentar o resto do PPT, por favor. Obrigada, João, pode passar. Então, gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico aí dessa parceria que a gente está fazendo com a Iguá já há quase 4 anos, né? Então, a gente está aí desde 2021 com essa parceria, quando a gente fez a nossa primeira POC junto ao time da Iguá, e essa POC foi aceita, então a gente estendeu aí o nosso trabalho. E trazendo um pouquinho sobre 2022, foi quando a gente começou a fazer a integração do nosso software junto ao sistema de ERP da Iguá, né? E também foi quando a gente começou a ter as primeiras interações sobre o entendimento do negócio da Iguá, para entender como que a gente traria, né? Como que a gente iria plotar isso dentro da nossa plataforma de uma maneira que atendesse às necessidades dos nossos clientes. E também é legal destacar que em 2022, a Iguá trouxe uma dor bastante grande para a gente, que era a questão de gerenciamento dos seus indicadores, né? Então, a Iguá tem ali quase 100 indicadores do sistema SER deles, e daí eles trouxeram essa dor que eles gostariam de ver isso dentro de uma forma centralizada. Nós entendemos como uma boa ideia e tomamos isso como uma iniciativa e desenvolvemos um dos módulos dentro da plataforma, né, que a gente conhece como Deep Dash, que é a nossa parte de dashboard. Pode passar, João, fazendo favor. Então, com isso, né, continuando ali o histórico, em 2023 a gente trabalhou ali bastante, Natália e eu, a gente teve bastante contato ali durante o ano de 2023, porque a gente precisava garantir que a nossa plataforma, nosso software, entregasse um inventário com a maior completude possível, com a maior qualidade possível para a Iguá, porque a ideia é que eles tivessem isso dentro do software e tirassem todo esse trabalho manual que já vinha sido feito, né, pelo time da Iguá nos anos anteriores. Então, em 2023, a gente estava com esse objetivo de garantir, né, essa qualidade, essa completude, e daí foi quando a gente teve ali também um período bem extenso de desenvolvimento de novos métodos, né, que a gente chama de calculadoras. Então, foram métodos que a Iguá trouxe como melhorias para o nosso software, que hoje a gente utiliza em outros clientes também, e a gente foi desenvolvendo para garantir essa completude do inventário da Iguá, e fazendo destaque para o método de efluentes, que foi um método que é um estudo que foi feito por alguns especialistas do setor saneamento, e que ele, hoje, a gente já tem ele desenvolvido dentro da nossa plataforma, e ele é focado para o setor de saneamento calcular as emissões do tratamento de efluentes, né? 2024 a gente continuou com o projeto, terminando, né, o que havia acabado extrapolando de 2023, então a gente terminou os desenvolvimentos, as integrações que faltavam, para a gente garantir a auditoria do inventário de 2023. Então, nós participamos, né, nós estivemos junto com a Iguá na auditoria do inventário de 2023. A auditoria foi feita diretamente dentro da nossa plataforma, então nossa interação junto ao time de auditores externos acabou sendo baixa,
nós tivemos apenas poucas interações, porque foi possível que a Aigua fizesse isso diretamente na nossa aba de auditoria, que nós vamos mostrar para vocês mais tarde, e foi possível que a Aigua continuasse com o selo ouro ali do Registro Público de Emissões, utilizando a nossa plataforma. Agora eu vou chamar a Natália para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo, né, de integração do nosso software, ela contar um pouquinho ali sobre as dores que a gente conseguiu sanar com o nosso software, né, com as nossas metodologias, as dificuldades que nós tivemos também durante o processo, porque nós tivemos algumas dificuldades, mas é legal ela trazer esse cenário. Então, Natália, seja muito bem-vinda à nossa sala virtual, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria que você contasse aqui no começo, Natália, um pouquinho sobre essas automatizações e cálculos que foi possível você fazer diretamente, né, o time da Aigua fazer diretamente no software do Deep Advanced. E se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o cálculo de efluentes, por favor. Bom, gente, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de participar desse processo aqui com vocês. A Amanda já me apresentou, o Arthur também já tinha falado, mas eu sou a Natália e eu cuido dos processos de meio ambiente, qualidade e mudanças climáticas aqui na Aigua. Quando a gente se conheceu, eu e a Deep, eu estava responsável pelo processo de mudanças climáticas, especificamente, né, que foi lá em 2022. Então, eu já assumi o processo com a Deep contratada, né, a gente a POC já havia acontecido em 21, e quando eu entrei aqui na organização, já me foi atribuída a responsabilidade de desenvolver essa plataforma junto com a Deep. Bom, a Amanda já contou a história aí de tudo o que aconteceu, e aí, Amanda, você gostaria que eu começasse pelo processo de desenvolvimento, pela ferramenta específica para Escopo 1, o que você prefere que eu fale primeiro? Eu acho que a gente podia falar, tipo, como que o processo de automatização auxiliou vocês a alcançarem, né, um inventário automatizado, sem precisar tanto do trabalho manual do time de sustentabilidade da Aigua, e contar um pouquinho sobre as dificuldades que foi nesse processo, o que trouxe de benefício para vocês. Beleza. Bom, então acho que eu tenho alguns colegas do saneamento aqui na live, mas independente de ser do saneamento, todo mundo que faz inventário de gás de efeito estufa, utilizando a ferramenta do GHG Protocol como base, sendo ou não registrado no registro público depois, né, declarado no inventário, sabe que é uma ferramenta de Excel com inúmeras abas. E que, como toda ferramenta de Excel, ela tem suas facilidades, né? A gente tem uma facilidade de interface com o Excel no nosso dia a dia, mas ela também tem uma série de dificuldades. Ela trava, ela tem algumas restrições. Então, por exemplo, aqui, especificamente para o saneamento. A Aigua, ela é uma empresa hoje que atua em 5 estados, tem 8 operações, e tem aí uma quantidade X de estações de tratamento de esgoto de água. Pensando que para cada tipologia de tratamento de esgoto, a gente tem uma característica de emissões de CO2, metano e óxido nitroso, que são os gases atrelados ao processo de digestão aeróbia ou anaeróbia de matéria orgânica, a gente tem, então, emissões diferentes em cada uma das nossas estações de tratamento. E a ferramenta do GHG Protocol, ela não nos permite hoje, por exemplo, incluir abas para uma mesma categoria e que essas abas se consolidem lá na aba final e somem todas as emissões. Então, para uma operação que tem mais de uma estação de tratamento de esgoto, a gente já tinha que fazer, por exemplo, uma duplicação manual, ou a gente tinha que abrir diferentes ferramentas para aquela mesma estação e depois fazer a consolidação, né, na unha, contando ou fazendo algum tipo de soma, buscando aí das ferramentas. Quando a gente multiplica isso para a empresa de saneamento, que tem diversas estações, então, a gente está falando aqui, a Aigua é uma empresa que atende hoje 3 milhões de pessoas. A gente tem outros colegas aí dentro do setor que atendem o estado inteiro. Então, é uma quantidade muito grande de estações. Então, essa multiplicação de abas, multiplicação de processos, abria tanto um precedente para erro, quanto um precedente para tempo dispensado em cálculo manual e não em reflexão de melhoria do método e do processo. Além disso,
a gente sabe que os nossos processos flutuam ao longo do ano. E dentro da do que a gente tinha, a gente fazia uma média anual, a gente não conseguia ver uma realidade mensal dos processos, né? Então, era mais uma questão, se a gente fosse, de alguma forma, calcular mensalmente as nossas emissões em cada uma das nossas estações, aqui falando única e exclusivamente das emissões das estações de tratamento de esgoto, a gente multiplicaria o nosso problema e ele ficaria em progressão geométrica, né? Então, quando a gente fala da transformação desse processo manual num processo automatizado, a gente tem um ganho de tempo muito relevante das nossas rotinas. E ao tirar uma atividade mecanizada da mão de um especialista, sobra tempo para aquele especialista refletir, analisar os resultados e entender melhorias que, inclusive, direcionam dentro da organização para melhores práticas ou direcionam para a identificação de uma oportunidade de descarbonização em uma estação ou outra. Então, parte aí do processo que fizemos com a DIP foi isso, foi tentar tirar o máximo possível a necessidade de coleta de dados manual das operações, né? Quando a gente fala das operações, a gente está falando das nossas pontes, eu trabalho no corporativo. Então, essa coleta de dados estando o mais automatizada possível, a gente tem dados em M+1, então, salvo questões de problemas de interface ou da plataforma, a gente tem no mês seguinte os dados calculados do mês anterior. Então, a gente consegue analisar, consegue enxergar essas informações, e não só numa consolidação anual, como é o padrão de inventário, que a gente geralmente faz nas outras em organizações de uma forma geral. E o aporte desses dados é o mínimo manual possível. Hoje, como a Amanda pediu, né, vamos falar a realidade. A gente tem algumas informações que entram manualmente. A gente tem informações que são hoje preenchidas em planilhas pelas nossas operações. Mas essas planilhas, as pessoas, ninguém entra no sistema da DIP para carregar. Esses dados são carregados por essas pessoas lá na ponta, e essas planilhas, esses processos são interligados ao sistema. Então, os dados, em alguma maneira, dependem de uma input manual, mas os cálculos não mais dependem que ninguém faça. Os cálculos, efetivamente, são feitos dentro da plataforma, dentro das metodologias, que muitas delas foram desenvolvidas, como a Amanda bem sinalizou, ao longo de 22 e de 23, para atendimento da IGBA. Então, um ponto que foi citado aí pela Amanda, já havia sido citado, acredito, pelo Arthur lá atrás, foi a tela, inclusive, que a Gabriela colocou, junto com a Sanepar e com a Copasa, que eu não sei se tem gente aqui, eu vi da Copasa, não sei se da Sanepar eu encontrei alguém ali na lista, e com o time da GS Nima, a gente desenvolveu, reavaliou a particularidade das emissões de tratamento de esgoto escopo 1 e entendeu melhorias para uma realidade brasileira dessas empresas de saneamento. Então, essa metodologia foi carregada dentro do sistema da DIP. Então, hoje, se uma outra empresa de saneamento escolher utilizar a plataforma da DIP para realizar seu inventário, ou até mesmo uma outra empresa de outro setor que tenha um processo de saneamento dentro dela, né, por exemplo, uma indústria que tem uma estação de tratamento de esgoto dentro, a gente tem uma metodologia que foi carregada e que foi desenvolvida, analisada tecnicamente, exposta em congresso, e que ela traz uma especificidade ou outra que faz com que as emissões fiquem um pouco mais próximas daquilo que é a realidade, caso a gente fosse fazer uma medição em loco. Então, a gente teve, para além da diminuição de cálculos manuais, a gente teve o carregamento de particularidades, tanto da IGUA quanto do setor. Então, algumas particularidades da organização foram carregadas, e é um ponto bastante positivo de quando a gente tem uma parceria com um sistema que abre esse tipo de possibilidade de construirmos itens que atendem àquela empresa, mas ao construirmos algo que tem potencial de atender o setor, a gente abre as portas aí para a DIP atender o saneamento, e é uma retroalimentação, né? Mais empresas do saneamento, utilizando a plataforma da DIP, amadurecem a plataforma e fazem com que vocês, DIP, possam, inclusive, melhorar outros processos ou melhorar outras categorias que demandam cálculo.
Então, acho que, em resumo, para essa sua primeira pergunta é essa. Mas, assim, nada é simples, né, Amanda? Então, foram, assim, eu lembro de começar a ter um contato maior contigo lá por agosto de 22, eu tinha, à época, 4 meses de empresa, e aí foi uma peleja no agosto do 22 inteiro, né, de agosto para frente aí, e ao longo do 23 inteiro, para a gente construir a nossa base de dados, fazer a base, o jeito que a de ler informações, ter conexão com aquilo que a Iguá tem, construir esses métodos que fariam mais sentido para a gente, e construir a plataforma de auditoria, que, se eu não estou enganada, ela não estava lá atrás, dentro de uma das demandas, ou dentro dos processos da POC. Mas a gente fez essa provocação para o time do Arthur, poxa, a gente está colocando todas as informações lá dentro do sistema, eu vou ter que bater a planilha e mandar para a minha auditoria de terceira parte, o meu auditor não pode entrar lá e olhar a informação no sistema e fazer download daquilo que seja necessário. E aí a Bipo gostou da ideia e desenvolveu uma plataforma, né, de auditoria, que inclusive é o que eu e meu time usamos aí na nossa rotina para baixar dados e fazer um acompanhamento, ou fazer uma auditoria a cada tempo para fazer alguma validação de dados ou cheque, né, das informações. É isso mesmo, Natália, a gente teve um trabalho muito extenso aí, uma construção a 4 mãos que durou muitos bons 2 anos, e a gente continua fazendo, né, a gente continua interagindo, a Iguá sempre traz novas ideias, e a gente, sempre que a gente pode, a gente tenta atender isso, e quando a gente entende como que é uma melhoria, né, para o nosso produto, que a gente pode estender isso para os nossos demais clientes também, né. Essa questão da tela de auditoria foi uma super virada de chave para a gente, e hoje todos os nossos clientes utilizam, outros clientes passaram pelo processo de auditoria externa utilizando a nossa plataforma, e realmente foi uma provocação que a Iguá trouxe para a gente, que está super funcional hoje em dia. Obrigada, Natália. E daí só uma última pergunta, né, para a gente... Você quer dizer, Amanda, para você não levantar a bola demais, senão a Natália vai pedir royalties em nome da Iguá. Pois é. Vou fazer só uma última pergunta por conta do nosso tempo, claro, né? Mas, recentemente, né, como você comentou, essa parceria aí das empresas do setor, novamente, Sanepar, Copasa e Iguá fizeram um estudo sobre a materialidade do inventário de vocês, e foi destacado que bens e serviços comprados e bens de capital se encontram como categorias materiais para o setor, só que são de difícil mensuração, por falta de dados, né, de dados públicos, de fatores de emissão, de bases. E aí a gente queria entender um pouquinho, né, como que isso, se você vê a utilização da nossa plataforma como um ganho nesse sentido. Como o Mauro explicou, hoje a gente tem uma base de dados que consegue fazer o cálculo dessas categorias para vocês, utilizando fatores a nível nacional e fatores mais granulares do que os que a gente encontra públicos, né? Eu queria entender aí de você, o que você vê como ganho aí para o setor com esse nosso método, com essa nossa base. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, se tiver algum ruído externo, me desculpem, mas eu estou numa vizinhança aberta que está aqui toda uma movimentação de mudanças. Sim, a gente tem agente de saneamento e ouso dizer que quem faz inventário hoje tem uma visibilidade clara de escopo 1 e de escopo 2. O escopo 3, ele realmente é ao infinito e além, dependendo do quanto você desenha do seu volume de controle de inventário. Mas sim, uma das entregas que foi realizada desse grupo setorial que fizemos aí com a Copasa e com a Sanepar foi uma avaliação do que é material de escopo 3 para o saneamento no Brasil. Então, considerando que a gente tem lá 15 ou mais categorias dentro do GHG Protocol, quais efetivamente fazem sentido para o saneamento e quais o saneamento deveria se apresentar ou se portar como porta-voz para buscar melhoria, buscar dados. E sim, bens e serviços comprados é uma das categorias que a gente enxergou material. Então, se vocês olharem hoje nos relatórios disponíveis pelas empresas de saneamento no Registro Público de Emissões, que inclusive eu fiquei muito feliz de olhar os resultados aí, ano base 23, disponibilizados lá, e ver a quantidade de empresas de saneamento que passaram a declarar e dar publicidade nos seus inventários, aumentou bastante aí, começo dessa década para agora, né, de 2020 para 2024, a gente teve um salto
as grandes empresas de saneamento agora já estão declarando, mas de uma forma geral, a gente declara aquilo que a gente consegue mensurar mais facilmente, ou aquilo que a gente acredita mais nos dados, que estão sob mais nosso controle, né? As viagens que a gente faz, os resíduos que a gente gera, o deslocamento dos colaboradores, então são dados que a gente talvez tenha o dado, como o Arthur disse bem lá no começo, o dado mais material, que a gente consegue fazer o cálculo, né? A gente tem uma empresa que cuida das viagens, portanto, a gente consegue aqueles dados. Agora, bem em serviços comprados, a coisa muda de figura, porque a gente sabe que no nosso processo a gente usa muito produto. E, por exemplo, a gente usa muito produto químico que vem do Brasil ou vem do exterior e que passa por um processo de mineração e de transporte que depende de uma avaliação de ciclo de vida que, para fazermos, demandaria um tempo e uma expertise que não necessariamente está na mão da gente. E eu acho que é importante também sinalizar que a gente tem algumas empresas do setor que escolheram, eu vou escolher esse bem e eu vou levar esse bem para o meu inventário agora. O que a gente tem de vantagem ao utilizar a plataforma da DIP é que se a gente tem um ERP e a gente tem os códigos dos nossos produtos, a gente tem os CNAES ou CNPJs dos nossos fornecedores, a ferramenta anteriormente apresentada pelo Mauro faz com que essas estimativas possam acontecer. Então, a priori, pelo menos uma avaliação de alto nível de escopo 3 é possível a gente fazer dentro da ferramenta da DIP. E aí, passa a bola de novo, não para a DIP, mas para a gente, para o usuário da ferramenta. A gente tem que, de alguma forma, garantir os cadastros dos produtos, que todos os produtos de uma mesma tipologia estejam cadastrados de uma mesma maneira, porque senão aquilo que a gente não garante, o sistema não tem capacidade de ler e transformar em emissão. Então, esse é talvez o nosso desafio atual, mas não via DIP, via empresa, e é o desafio que qualquer outra empresa que vai fazer uma automatização de inventário vai precisar olhar daqui para frente. Partindo do princípio que você tem um RP, ou que você tem um sistema de onde você pode coletar dados, porque se você não tiver aí, a gente não consegue fabricar informação, a DIP não está aqui para isso, mas partindo do princípio que a gente tem essa informação, a gente tem que garantir o mínimo de acuracidade dessa informação, e não garantindo, a gente pelo menos consegue fazer um screening, né, uma avaliação dos principais bens ou dos principais serviços que impactam. Então, esse é um ponto bastante importante e que é o nosso desafio atual na Iguá, né, evoluir nessa questão. Ótimo, Natália, muito obrigada. Vou passar, acho que a bola para o Arthur de volta. Obrigada pela participação, gente. Boa. Bom, Natália, obrigado novamente. Obrigado, Amanda, viu, que se dedicou muito a esse projeto. Obrigado mesmo, de coração. Bom, Gabi, acho que podemos voltar com a apresentação da aba de auditoria, né? E daí já encerramos o evento. Acho que quando você apresentar, você já pode fazer considerações finais do nosso lado. E lembrando que todo mundo que está aqui no evento vai ser contactado pelo nosso time para receber uma demonstração. Então, Gabi, está contigo. Tá certo. Só um minutinho, Arthur, que eu só vou abrir por aqui. Aí já... Há muito barulho externo aqui, aí para vocês? Tá tendo ótimo. Uma reforma bem aqui no prédio. É o home office, né, Gabi? Você pode compartilhar a tela, então, Amanda? Vou compartilhar aqui. A Gabi caiu? Caiu, deve ter sido a internet. Voltou. Arthur, eu vou aproveitar só para pedir licença, então, porque eu preciso me ausentar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que precise de mim, estou à disposição, tá? Boa. Obrigado, viu, Natália? Obrigado, Natália. Tchau. Amanda, você quer continuar apresentando ou posso apresentar também aqui, tá? Fica à vontade. Eu continuo aqui e você vai me guiando. Tá? Acho que passando bem rapidinho aí pela parte de auditoria, acho que é muito importante a gente falar sobre essa parte de efluentes de escopo 1, que é justamente uma das dificuldades que as empresas mais identificam aí nessa parte de
fazer todo o cálculo por etapa, né? Então, Amanda, se puder só descer um pouquinho para a gente, por favor. Então, acho que esse é importante a gente conseguir ver aí que a gente faz todo o consolidado dessa parte em metros cúbicos dos efluentes. Então, existe uma etapa de consolidado, uma coluna também do CO2 equivalente que é emitido, mas o que é bacana, a gente consegue fazer toda a parte de auditoria separado por unidade de operação, referente a qual mês e qual etapa do tratamento também. Então, por exemplo, aí a gente está falando de etapa 2. E dentro de cada uma das filiais e etapa, etc., a gente tem ali o tipo de CO2, quais são os fatores de emissão que são contemplados dentro desse cálculo, para a gente conseguir ter toda essa parte de memorial de cálculo. Então, isso seria para quantas etapas a empresa tiver dentro dessa aba dessa parte de tratamento. Além de todo o método utilizado, a parte de metodologia de cálculo, tipo de atividade, então fica tudo bem registrado. Lembrando que isso é um ambiente demonstrativo, então a gente está tratando de dados fictícios aqui para vocês terem uma visibilidade, mas aí acho que, em resumo, é isso. Aí, Amanda, se você quiser só ir para a parte de bens e serviços comprados, é algo importante da categoria de escopo 3 também. Aí, quando a gente está falando em bens e serviços comprados, eu acho que isso está muito relacionado à parte de toda a cadeia de suprimentos da empresa, né? Então, se a empresa tem ali um fornecedor de cimento que está relacionado à parte de construção, então, seja assim, fornecimento de água, energia, etc., seja lá qual for essa atividade, essa descrição dessa atividade, a gente consegue fazer o mapeamento, como o Mauro também explicou, com base ali na matriz de insumo-produto que a gente utiliza, a gente consegue fazer o mapeamento das emissões dessa empresa, do setor dessa empresa. Contempla todas as categorias de upstream, tá, Tássio? Desculpa, não tinha visto sua pergunta antes. Contempla todas as categorias de upstream. Então, vocês conseguiriam ter ali a categoria de bens e serviços comprados. Amanda, se você quiser mostrar a listinha, bens e serviços comprados, combustível e energia, transporte e distribuição, resíduos, efluentes, viagens e deslocamento, tá? Alguma categoria de downstream que possa vir a ser importante para a empresa, a gente consegue fazer uma análise para também fazer o cálculo ali, junto ao nosso time de metodologia, a gente disponibiliza ali uma possibilidade de realização desse cálculo de uma forma mais customizada, de acordo com a necessidade da empresa, tá? Mas aí é isso, em resumo, seria isso, a gente consegue fazer esse mapeamento da parte de emissão de CO2, da cadeia de suprimentos, e a POC está muito voltada, aí acho que o Arthur, se quiser me complementar até, Arthur, como que essa POC contemplaria, mas a gente consegue disponibilizar essa POC para que as empresas também, de acordo com o desafio do escopo 3, né, dessa categoria de bens e serviços comprados, e todas as outras categorias, como eu mencionei para o Cássio também, a gente conseguiria fazer uma POC para que vocês tenham aí um briefing de como seria... A POC é só bens e serviços comprados, tá? O que o Mauro apresentou. Tá. Daí seria bem voltado para que vocês consigam ter essa ideia de como que seria sistematizado isso em plataforma, para que tenha esse acompanhamento aí de forma automatizada, e acho que, como a Natália trouxe também, essa facilidade para otimizar, né, a atividade do setor. Mas é isso, gente. Obrigada. Desculpa pela primeira instabilidade aqui. A gente tem problemas técnicos. O home office hoje está tendo obra aqui. Mas obrigada pela atenção e disponibilidade de todos. Boa. Bom, senhores, sei que a gente estourou o tempo, né? Então, vou fazer um fechamento rápido. Agradecer a todo mundo, Amanda, Mauro, Gabi. Dizer que estamos à disposição. Nós vamos entrar em contato com quem está aqui no evento, mas também entre em contato conosco, tanto para a POC, tanto para caso queiram ter uma demonstração com um pouquinho mais de calma, né, Gabi, para entrar em todos os módulos e também detalhar tudo, tá bom? Beleza, pessoal, obrigado, um bom dia de trabalho para todo mundo.